tarde. Apareci, todo mundo bem? Voltamos. Rafaela, Catiane já voltou, Luciana tá aí, Edu também já voltou. Todo mundo já voltou? Michel voltou. Michel tá bem acordado, viu? Michel, o negócio tá tão feio, meu filho, que tu não dorme nem um minuto mais. Todo mundo já tá aqui? Minha net hoje não tá legal. Ô, Rai, eu tô vendo, viu? Tô sentindo sua falta aqui. Pobres, porém vivos. Verdade. Tranquilo? Todo mundo tranquilo aí, gente? Vamos voltar? Então, entenda que Carla, tinha que ser Carla, de Arapiraca, né, ousada, ela disse o seguinte, que na cabeça de vocês tem que estar interiorizado realmente que melhor, no nosso caso, é pior. Então, ela está dizendo para mim, que é para eu dizer para vocês que a pior cuidado é que 2040. Só que cuidado com isso, porque se você for para as redes, ou se você for para uma literatura, vai estar dizendo lá, quando a visão é igual ou inferior a 2040. Abram parênteses e anote. No caso do inferior, quer dizer pior qualidade que 2040. Exemplo, 2050. Aí, gente, nesse momento, eu vou fazer o quê? É lógico que eu vou fazer no olho que está dando a acuidade igual ou inferior a 2040. Se foi os dois. Isoladamente de cada um. Se for os três, ou se for um só. Oclui um olho, o mesmo processo. Mediu a acuidade do olho direito, mediu a acuidade do olho esquerdo, você teve uma acuidade visual inferior ou igual a 2040, vai usar o furo. Não se usa, observe, anote, não se utiliza furo estenopeico em AO, tá? Somente monocularmente. Observação, também importante, dica. Quando finaliza o exame de vista e já se tem a refração obtida em um paciente míope, e você utilizar os furos estenopeicos sobre a refração feita e ele reportar que melhorou, é porque você hipocorrigiu ele, ainda pode atingir uma melhora de qualidade. Entenderam isso? Quando vocês chegarem lá no final, e ele é míope, e você pegar e colocar o furo em cima, e ele disser que melhorou ainda mais, é porque a refração dele vai melhorar ainda mais. Pode tentar, que você vai conseguir. Entenderam isso? Isso é só uma dica. Então, isso é uma eficiência a mais, o furo. Um paciente não, é uma eficiência não, é uma técnica a mais, né? Sim. Beleza até aí? Vinícius, o que é não? Não entendeu? Quando eu faço uma refração em um míope, vamos supor, você usa óculos, e você é míope. Se você quiser, você pega, monta a refração lá, não vai fazer a prova ambulatorial, onde o paciente vai andar no meio da sala para ver se está vendo bem. Você bota ele sentadinho na cadeira, pega os 2 furos, coloca sobre a armação e a RX encontrada e manda ele olhar para a tabela. Se ele disser que melhorou, é porque você ainda não compensou ele na sua totalidade. Ele está hipocorrigido. Mesmo que ele esteja enxergando 20/20 ou 20/30, ele está hipocorrigido, né? Porque ele ainda reporta que com o furo melhorou. Então é sinal que você tem como melhorar. Beleza? Entendeu agora? Obrigada. Então, gente, o que é que acontece? Qual é a finalidade do furo estenopeico? A finalidade do furo estenopeico é aumentar a profundidade de foco e melhorar a sua acuidade visual. Porém,
Em que situações ele vai melhorar? Em situações de pacientes negativos, ou seja, miopias. Em que situações o furo irá piorar? Em patologias e hipermetropias. Outra dica. Muitas vezes, quando você se deparar com um paciente que tem uma doença, catarata, por exemplo, geralmente eu uso na catarata. Quando é que eu posso prescrever o paciente tendo uma doença? Quando ele tem uma visão até 20/40, né? Então, se meu paciente portador de catarata chegar com 20/40 e você vê lá que ele tem catarata, a acuidade visual dele é 20/40, você pode colocar o furo. Se ele disser que o furo melhorou, você vai conseguir uma refração satisfatória para ele, vai poder prescrever, encaminhar ele para fazer a cirurgia. Mas, se ele disser que piorou e você não nem tente, porque você não vai conseguir resultado para ele. Ele vai piorar se você passar o óculos. Então, é melhor você usar o furo em cima da refração que você encontrou e você ver se você vai melhorar mais ou não, se ele tiver uma melhor acuidade visual. Mesmo que ele tenha catarata, se você usar o furo, vai melhorar, se caso ele for melhorar na refração. Então, o furo é muito eficiente. Então, no momento que você chega lá, 20/40, de qualquer acuidade visual, eu vou pegar, ocluir o olho e vou botar o furo. Quando eu colocar o furo, eu vou medir com o furo. Então, na ficha de vocês, eu vou tentar mandar a ficha para vocês amanhã, vocês não me lembraram, a ficha que vocês vão usar no estágio, nas práticas de optometria. Tem lá dizendo, sem correção, com correção e furo estenopeico, pH, né? Quando você ouve falar pH, chama pinhole. O pinhole é o nome dos Estados Unidos, que aqui quer dizer furo estenopeico, né? Um furo no centro de uma placa opaca. Então, quando a gente melhora a acuidade visual com o furo, você vai melhorar com as lentes oftálmicas a visão do paciente. Quando você não melhora, você está indicando que tem alguma anormalidade ou o paciente é hipermétrope. Então, olhe como a acuidade visual já vai te dar várias informações importantíssimas, né? Vai te dizer que ele é míope, vai te dizer que ele é hipermétrope, vai te dizer que ele tem algum problemas de patologia, né? Então, o furo estenopeico, ele se faz necessário em todas as situações. Mas, qual é o pré-requisito? Quando a visão do paciente é igual ou inferior que 20/40. Abre parêntese, quando pior que 20/40. Deu certo? Aí, olha a imagem dele aqui embaixo, no cantinho. Tá vendo? Aí, esse daí é para avaliar a visão central, é? Não, isso aí é somente para aumentar a profundidade de foco. Deu certo? Cadê a Rayane? Tá aí? Rayane. Carlos, tá tranquilo? A Rayane não tá na sala, não. O Idaiane tá quietinha aí, mas tá tranquilo? O Idani? Será que paga mais? Tranquilo. Damião? Repete a diferença entre o míope e hipermétrope. Quero mais, Qual a diferença que você repita, Damião? Fala aí no áudio. Com o uso do furo. Tá aqui, galera. Assim, com o uso do furo estenopeico, se ele for míope, vai melhorar. Se ele for hipermétrope, vai piorar. O Idani? Carla, minha filha, você foi para onde? Josi, tá tudo bem? Rafa, tá tudo bem? Tá tranquilo, né? Rayane não tá aqui, não sei por quê.
Gente, vamos falar de reflexos pupilares. Vocês falaram na aula já de optometria, acredito que já tiveram aula sobre isso. É as técnicas mais fáceis que tem, né? No caso dos reflexos pupilares, é lógico, se eu estou falando de reflexo, eu estou falando de sistema nervoso central. Beleza? Por que sistema nervoso central? Porque é através da incidência de reflexo que você vai obter as respostas do sistema nervoso. Isso chama vias aferentes e vias eferentes. Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês alunos, né, que já estão em optometria, quando vocês fazem miose, vocês já tiveram ou já estão, ou vocês enviaram ou já obtiveram a resposta do cérebro? Já obtivemos a resposta. Através de que via? Eferente. Aferente. Então, nós temos nós temos 3 neurônios, chamados neurônios aferentes, neurônios eferentes e neurônios internuncial, ou de associação. Os neurônios aferentes são os neurônios que são responsáveis pelo estímulo, os geradores de estímulo. Exemplo, quando eu incido a luz é uma informação aferente. O nosso cérebro vai ter que responder. Então, as vias aferentes são vias de entrada. As vias eferentes são vias de resposta. E quando ocorre a contração muscular, o cérebro já respondeu, né, essas informações. Aí lembra lá que quando a pessoa tem um acidente ou quando a pessoa está em um hospital em estado de coma, os médicos utilizam, os enfermeiros vai lá e ilumina o olho do paciente todo dia, né? Para saber se ele teve morte ou não, porque você só atesta a morte cerebral quando a pupila deixa de fazer contração, né? Então, nesse momento, quando a pupila deixa de fazer contração, quer dizer que o cérebro deixou de receber todos os comandos do corpo. E quando um paramédico socorre alguém no meio de uma estrada por acidente automobilístico ou por qualquer outro acidente, antes de fazer qualquer coisa, o médico ilumina com uma lanterna para saber se aquele paciente está vivo ou se ele já foi a óbito. Se ele fizer contração, quer dizer que ele está vivo, porém está inconsciente. Se ele fizer dilatação, quer dizer que ele já foi a óbito e chamamos o IML, para buscar o corpo, né? Porque já subiu ao céu. Aí existem 2 situações que a gente tem que tomar cuidado. Existem situações que o paciente tem problemas eferentes. O que são problemas eferentes? Problemas neurológicos. Neste caso, quando você iluminar, a pupila vai dilatar ao invés de contrair. E existem situações também que o câncer de fundo de olho pode acontecer isso também. Então, toda vez que vocês fizerem o reflexo fotomotor e o reflexo consensual, ao invés de fazer miose, fizer midríase, pare tudo, encaminhe imediatamente para o neurologista, porque existe algum problema neurológico. Exceto a Aline. Meu paciente chegou na cadeira, eu fiz o fotomotor na hora que eu fui fazer a fundoscopia. O olho dele tentava fechar, mas não conseguia. Tentava fechar, mas não conseguia. Ele estava fazendo o quê? Nesse caso, existem 2 possibilidades. Ou é maconheiro, ou toma benção de azequim. Se for maconheiro, o cannabis causa uma inibição da sinapse.
e a pupila fica assim, ó, tentando fechar e abre, tentando fechar e abre, tentando resistir, né? E se você toma benzodiazepínico, ou seja, antidepressivo, remédios para depressão, continuamente, você também tem um bloqueio dessas sinapses. Vai ter a mesma coisa. Então, a depender de quem esteja na sua cadeira, você sabe que, ó, uma maconha. Cocaína age diferente. A cocaína causa mais contração. Então, a maconha que causa essa disfunção. Mas aí não é uma doença neurológica. Para fazer igual, um amigo meu mandou um paciente maconheiro para o neuro, e na realidade o paciente estava fumando um beck. E ele achou que o problema era neurológico. Nesse caso aí, segue com o exame? Se segue com o exame? Depende, né? Depende. Porque se for maconheiro, é maconheiro. Não vai deixar de fumar maconha, você tem que fazer. Ou então vai ter que mandar suspender 24 horas, 48 horas, e depois mandar fazer o exame. Né? Vai fazer o quê? Né? O de depressão é a mesma coisa. Quem toma remédio de depressão não vai deixar de tomar. Aí a gente dá um beliscão no ombro e diz assim, ó, a gente tem que tomar cuidado, porque tem situações que isso. Eu fiz um atendimento externo uma vez que o paciente, ele fumava maconha, aí eu falei pra mãe, ó, manda ele pra casa, amanhã, quando tiver atendimento, a senhora traz de volta e a gente faz a retração dele. Ele disse, a mulher disse, sabe o quê? Minha filha, esse menino só faz dormir e comer, é maconheiro mesmo, não tem jeito. Ele não vai parar de fumar maconha. Então a gente não tem que fazer o exame dele de qualquer jeito, não tem discussão. Faça, mas você tem que entender, né? O Luciano disse que é para mandar. Pastor está dizendo que é para mandar procurar a igreja. Então, naquele momento, pastor, a gente não vai ter nem como fazer nada, mas a gente vai ter que fazer a prescrição do óbito do paciente. Só quero que vocês entendam o seguinte: a informação é: existem defeitos dos reflexos pupilares. Duas possibilidades de defeito. Ou defeitos neurológicos, ou defeitos por usos de fármacos lícitos ou ilícitos, né? Aí depende. Quando é que é lícito, quando é que o defeito é neurológico? Quando você incide luz e ele abre. E quando é defeito por benzodiazepínico ou cannabis ou qualquer tipo de medicação que inibe a ativação dessas musculaturas, quando a pupila tenta fechar e fica abrindo, tenta, vai ser uma academia, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então aquilo ali é uma resistência. Ele está querendo ativar, mas não consegue. Então, nesse caso, não é problema neurológico. Vocês não passarem vergonha lá com o oftalmologista, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente Doutora, tem aí... Oi. posso fazer uma pergunta? Oi. Digamos que uma pessoa dessa, né, um maconheiro, foi fazer o exame sem fazer o uso, né, estava normal, começou a usar o óculos. Depois que ele passar a usar a droga, vai interferir na refração? Assim, na realidade, a gente tem que estar com estágios de fisiologia normal para o nosso corpo. Exemplo, se você está usando antibióticos, se você está usando anti-inflamatórios, se você está usando corticoide, se você estiver usando qualquer processo, vai ter interferência na questão dos seus meios refrigentes. Então, ele corre o risco, sim, de ter um problema. Mas, geralmente, um paciente desse, ele vai ter interferência em quê? Na questão de fotofobia, desconforto com claridade. Mas é como fazer a refração de um paciente com midriático. É isso aí. Mas não vai ter interferência em acuidade visual, né? Na realidade, é um midriático natural. Ele foi já facilitando a sua vida. O cristalino dele provavelmente já vai estar desacomodado. Então, ele já vai estar em um processo mais satisfatório para controle de acomodação. Por isso que o povo sustenta que maconha não faz mal, né? É por isso. Porque não causa tanta degeneração na questão fisiológica, né? O uso causa, sim, um mau cheiro, aquela descaração toda, mas o resto, fisiologicamente, a gente não tem como estar falando sobre isso. Tranquilo? Então, a gente aprendeu
sobre 3 tipos de reflexo. A gente tem um reflexo fotomotor e a gente tem um reflexo consensual. No caso dos reflexos pupilares, a gente já sabe, a gente já tem a certeza que o exame vai ser o exame que vai ter a reação da pupila aos estímulos luminosos, né? Então, nesse caso, a gente fala do reflexo fotomotor. No reflexo fotomotor, a gente vai avaliar o quê? As vias aferentes e as vias eferentes através de quê? Uma iluminação direcional para o mesmo olho do paciente. Quando eu falo do consensual, eu já estou falando de uma questão inversa. Então, quais são os exames de reflexo motores que iremos fazer? Fotomotor e consensual. A gente vai precisar de quê? Luz, lanterna. Não vamos? Lanterna porque a gente precisa iluminar para que seja gerado o estímulo. Então, qual vai ser o objetivo? O objetivo do reflexo fotomotor é avaliar as vias aferentes, ou seja, visual de ida da informação, e eferentes, visual de volta de informação. Então, quando eu falo de vias aferentes, é o estímulo gerador. E qual foi o estímulo gerador? Luz. E quando eu falo de vias eferentes, eu estou falando de quê? De vias neurológicas, de resposta neurológica. Quer dizer que a luz, em milésimos de segundo, já passou pelos meios refringentes, já foi captado na retina, já foi convertido em estímulos, passou pelo nervo óptico, passou pelas vias ópticas, chegou no corpo geniculado lateral, foi para o córtex visual, foi decodificada a imagem, mandado de forma invertida e transmitida à visão. Ou seja, já ocorreu todo o processo visual. Então, as vias aferentes são vias de estímulo. É o que você informa para o cérebro. Qual é o estímulo? Exemplo, se eu beliscar você, é uma via aferente? É, porque é um gerador de estímulo. Vitória da Conquista hoje dá frio. O frio é um gerador de estímulo, é uma via aferente. E o corpo vai responder como? Se tremendo. Então, isso é uma resposta já neurológica. Então, isso aí já é uma resposta eferente. O frio aferente. Edo entra e sai. O que é que está acontecendo com ele? Porque ele toda hora cai. Tá tudo tranquilo aí, gente? Tá vivos? Letícia, tá tranquilo? E Dani? Tá tranquilo? Vivos, né? Camila, você tá viva, minha filha? Então, o reflexo fotomotor, gente, é um teste que avalia a via aferente através da contração pupilar, se está presente ou ausente, e será realizado através de uma iluminação direta de um dos olhos com uma fonte luminosa. Este reflexo, ele também, gente, é conhecido como direto ou lateral. Então, nesse caso, a gente tem 2 técnicas para realizar ele. Eu vou pegar uma lanterna, vou iluminar o meu olho diretamente, diferente do consensual. Nesse caso, a 40, tentando não surtar. Eu estou tentando facilitar, e a outra está tentando não surtar. Então, existe também o fotomotor lateral, onde você ilumina a lateral do paciente e você vê a contração pupilar. Eu prefiro lateral. Eu prefiro. Tem gente que diz, não, tem que ser direto. Gente, direto incomoda, dá fotofobia e fica gerando halos ao redor das luzes. E o teste é o mesmo, né? Eu só preciso iluminar. O estímulo de onde ele vem não faz diferença. Eu só não vou ficar com a lanterna no meio do nariz do paciente porque vai afetar o outro olho. Mas a lateralidade do olho que eu estou fazendo, eu tanto posso fazer direto como posso fazer lateral. Então, o fotomotor,
eu posso ligar na minha lateral ou posso ligar na frontal. Então, se eu ligar lateral, chama fotomotor lateral. Se eu ligar central, fotomotor central. Nesse caso, eu vou observar o quê? Se houve contração pupilar. Se houve contração pupilar, está reagente. Se não houve contração pupilar, não está reagente. Tem algum problema. Até aí deu certo? Tranquilo? Fotomotor avalia, resumo. Fotomotor avalia as vias aferentes e eferentes. Aferentes, estímulo gerado. Abre parêntese, lanterna, emissão de luz, lateral ou direta. E vias eferentes são vias de resposta neurológica do cérebro ao estímulo gerado pela luz. Beleza? Deu certo? Deu? É frio. O Luciano está dizendo maconheiro. Nesse caso aí não é maconheiro. Nesse caso aí são vias normais. Tudo tranquilo, né, gente? Tá tudo em paz aqui nessa sala, por favor. Estamos com todo mundo na sala. Tá todo mundo tranquilo, lendo direitinho, né? Aí, qual é a técnica? A técnica é monocular, paciente olhando para o infinito, incidir a luz no olho do paciente direito primeiro, né? Iluminar e avaliar o mesmo. Então, a técnica é monocular, ilumina o olho e observa o mesmo. Repetir o procedimento 3 vezes. Observar se o diâmetro da pupila tem velocidade de contração ao emitir a luz. Ou seja, miose e midríase. Coloquei miose, tirei midríase. Coloquei miose, tirei midríase. Então, eu também tenho que observar a velocidade. Tem gente que fica assim, ó. Coloca, contraiu, acabou. Não, tem que ter cuidado, porque a gente está lidando com problemas neurológicos, sistema neurológico, sistema nervoso central. Então, se a gente está lidando com o sistema nervoso central, a gente pode se deparar com situações ali que não é situações agradáveis. Então, é melhor ter consciência e repetir 3 vezes. Logo depois, a gente vai fazer o outro olho esquerdo, né? Repete o mesmo procedimento. Reflexo consensual. Na realidade, o reflexo consensual, gente, está acontecendo alguma coisa que tem gente que não está conseguindo entrar na sala, porque tem gente que eu estou vendo aqui, certo, né? E tem gente que está saindo, entrando, saindo toda hora. Bárbara mesmo, tadinha, entrou agora, não sei porquê. Mas ela já entrou algumas vezes aqui. Tá tudo tranquilo, Jorge, Tiago, Carlos, Damião. Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professora. É porque tá chovendo muito, né? Tá ventando. Tá tranquilo. Bárbara disse que aí caiu, tá caindo. Aqui algumas pessoas. Deve ser. Clélia, tá tranquilo? Tá favorável, né? Por aqui tá tudo tranquilo. Carro, tranquilo? Minha Eu saí uma vez só para trocar do computador pro celular, mas rapidinho, tudo em paz. Então, gente, a gente ainda tem o reflexo consensual. No caso do reflexo consensual, ele é o oposto. A gente vai precisar agora voltar em neuro, né? Voltar em neuro. Se lembra lá, quem foi meu aluno, aprendeu, ou quem ainda não teve aula de neuro, a gente tem lá a retina nasal e a retina temporal. E a gente tem um nervo óptico. E o nervo óptico, eu vou passar esse slide para mostrar uma foto. Essa foto. Rapaz, esse sumo é uma esculhambação, viu? Mas vamos lá, vai terminar pelo menos essa parte. Beleza aí? Essa imagem. Tá vendo essa imagem aí? Muitos de vocês viram essa imagem e não conseguiram compreender, né? Então, o que é isso aí? Isso aí é a nossa via óptica, conhecida como via óptica. Via ocular é o globo ocular. Via óptica é a parte do nervo óptico até o córtex visual. Beleza?
Então, vocês aprenderam que a gente tem a retina nasal e a retina temporal. A retina nasal, elas se cruzam em 60%. As retinas temporais, elas não se cruzam. Elas são conduzidas pelas sentilas ópticas para o corpo geniculado lateral fazer o quê? A formação da visão binocular. Mas os 60% que se cruzam nesse quiasma óptico, que é aquele xizinho, que é o cruzamento, qual é a finalidade do quiasma óptico? A finalidade do quiasma óptico é mandar as informações do hemisfério direito para o esquerdo e do esquerdo para o direito, concorda? Aí a gente vai lembrar lá, quando o cliente chega na ótica e diz assim, olha, eu tenho um problema seríssimo nesse olho. Quando você olha para a receita, o grau maior está no outro. Aí você diz, é raro. Não é que é raro, é que o nosso sistema, ele é cruzado. A sensação do olho direito é o esquerdo e a sensação do olho esquerdo é o direito. Isso não tem nada a ver com o olho dominante. Isso tem a ver com o cruzamento do quiasma óptico. Então, quando eu realizo o teste consensual, o que eu quero saber é se a luz está passando pelo quiasma. Se o cérebro está recebendo essa informação, ou seja, se o olho direito recebeu a informação da iluminação do esquerdo, ou se o esquerdo recebeu do direito, ou seja, se cruzou as informações. Se cruzou quer dizer que está tendo o quê? Informação dos hemisférios. Hemisfério direito para o esquerdo, esquerdo para o direito. Então, voltamos para o consensual. Então, quando a gente fala do reflexo consensual, a gente também está testando as vias eferentes e será realizado através de uma iluminação de olhos e observação de olhos opostos. Nesse caso, a gente vai iluminar um olho e observar o outro, né? Não é que seja monocular. Monocular e binocular quer dizer que um teste é ocluído, o outro é desocluído. No fotomotor, eu ilumino um olho e observo o mesmo. No consensual, eu vou iluminar um olho e observar o oposto. Para quê? Para saber se está tendo um cruzamento das informações, dos estímulos, no que é óptico. E lá está sendo feito o papel direitinho dele, que é o quê? Informar o hemisfério direito para o esquerdo e o esquerdo para o direito. Então, quando eu ilumino o olho, a pupila do olho oposto tem que contrair. E a do olho que eu iluminei também. Então, nesse caso, ilumino o olho, observo o oposto. Troco o olho, ilumino o olho, observo o oposto. Beleza até aí? Tranquilo? Beleza? Todo mundo tranquilo? Deu para compreender? Então, o paciente olhando para o infinito, incidir a luz no olho do paciente direito, avaliar o olho oposto esquerdo, repetir o procedimento 3 vezes, observar também o diâmetro pupilar e a velocidade de contração, miose e mitríase, né? Iluminei o olho direito, observei o esquerdo, iluminei o esquerdo, observei o direito. Beleza? Tranquilo? Até aí? Tá tranquilo todo mundo? Função dos reflexos, dos testes motores. Avaliar as vias aferentes e eferentes. Quais são os tipos de reflexos? Reflexo fotomotor e reflexo consensual. Aline, mas eu aprendi que reflexo, a gente tem um acomodativo também. Só que o acomodativo não avalia vias. O acomodativo avalia outra coisa. Então, eu só considero, ele está incluído também nos testes de reflexos, mas eu só considero como teste de reflexo original, consensual e fotomotor. Porque o consensual, ele vai avaliar o cruzamento das informações no quiasma óptico. E o fotomotor, ele vai avaliar as vias aferentes e eferentes do mesmo olho. Ou seja, se eu tenho uma retina temporal que não se cruza, ela é conduzida pelas sentilas para o corpo geniculado lateral,
aqui, então eu não tenho como iluminar esse e botar esse. Eu tenho só como iluminar esse para observar esse mesmo, para ver se está passando luz e chegando aqui, ó, no corpo geniculado lateral. O outro olho é a mesma coisa. Então, o fotomotor, ele vai avaliar as vias de forma separada, porque se eu voltar nessa imagem aí, ó, se eu voltar nessa imagem, você vai ver que tem uma via aí que não tem cruzamento. Olha aqui, retina temporal direita e retina temporal esquerda não tem cruzamento. Porque se tivesse cruzamento, a gente ia enxergar cruzado. O lado direito seu ia para o esquerdo e o lado esquerdo ia para o direito. A gente ia ver tudo assim, ó, invertido, né? Nem ia ver invertido, a gente ia ver a banda das pessoas. Ia ser simulando uma hemianopsia, né? Que é um hemicampo em um ponto cortado e no outro anulado. Então, a gente não tem esse cruzamento. Então, por a gente não ter esse cruzamento, a gente realiza o fotomotor direto. Então, o fotomotor direto vai avaliar as retinas temporais e o fotoconsensual vai avaliar as retinas nasais. Cruzamento no quiasma óptico. Beleza? Através do processo de midríase e através do processo de biose. Tranquilo? Até aí? Acomodativo. O reflexo acomodativo, gente, diferente do fotomotor e diferente do consensual, ele só precisa me dar de informação o quê? Se o conjunto que promove a acomodação, ele está íntegro. Ele está íntegro, né, na sua totalidade, na sua função, na sua fisiologia. E para isso acontecer, eu preciso entrar em um processo de midríase e miose. Valendo lembrar, quando a gente olha para longe, a gente faz midríase. Quando a gente olha para perto, a gente faz miose. Por isso que a gente consegue ter uma visão nítida de longe e de perto através de um processo chamado acomodação. Mas se você fizer miose direto para a visão de longe e midríase para a visão de perto, seu processo acomodativo está com algum problema, né? Então, eu só preciso fazer o teste para saber se minha acomodação está ativa. Então, quando você olha para um objeto, né? Este objeto que está perto dos olhos, a pupila se contrai, fazendo miose, independente das modificações de iluminação. Este movimento está associado à contração dos músculos retos mediais, que é o que promove a convergência, e dos músculos ciliares, que é o que promove a acomodação. Então, quando eu faço o reflexo fotomotor, eu estou avaliando, né, a convergência do paciente através dos meus músculos retos e estou avaliando a contração da musculatura ciliar, que é o que vai promover a acomodação. Então, o objetivo desse teste é avaliar a convergência e a acomodação. E foi Manajara. Manajara está aqui do meu lado, me mandando ter calma. Vocês já tiveram essa aula, né? Não já? Professora, sim. Deu vergonha de olhar para a cara de vocês? Diga. Oi. O PNU, o consensual, só me tira uma dúvida. Quando eu estou fazendo o exame, eu vou observar a resposta de qual? Do que eu estou fazendo o exame, com a lanterna ou consensual? Sim. O consensual, eu vou obter a resposta do olho oposto. Eu vou olhar o olho oposto. O fotomotor, que é direto, olhando o olho que você ilumina. Consensual, já está falando, consenso. Olho direito com esquerdo. Fotomotor, é só o único olho. Aí, se você quiser fundamentar, quer dizer que, neste caso, o consensual é o reflexo que avalia o cruzamento das vias ópticas, né? É o que faz com que a gente saiba que as vias eferentes estão íntegras na sua totalidade por haver o cruzamento de informação do quiasma óptico. Hemisfério direito para o esquerdo, esquerdo para o direito. Então, se ele ficar no direito,